Bate palma e dá um glória para Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela vai dizer lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 em diante, né? Que muitos naqueles dias vão dizer assim: mas Senhor, a gente pregou em teu nome, a gente expulsou demônio, a gente curou, aí a gente fez milagres. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Tá vendo aí? Então, o dom não salva. Quem salva é a obediência à palavra, os frutos. A Bíblia vai dizer que nós somos conhecidos pelos frutos. Não é pelos dons, é pelos frutos. Então, tem os dons do Espírito, tem os frutos do Espírito. Os dons do Espírito é para fazer a obra de Deus. Mas nós somos conhecidos pelos frutos. É ter caráter, é ter amor, benignidade, longanimidade, paciência, domínio próprio, mansidão, né? É ser uma pessoa compreensiva, certo? Nós somos pecadores. Isso, nós somos pecadores, independente de qualquer coisa, nós somos pecadores. Mas o sangue de Cristo nos lava e nos purifica todos os dias. Então nós temos que procurar dar fruto. Nós temos que procurar os frutos do Espírito, obedecer a Deus, ter temor a Deus. Porque não adianta a gente ter o dom, mas não ter caráter. Não adianta a gente ter o dom, mas não ter domínio, não ter paciência, não ter sabedoria, não ter amor. Sem falar que tem muitos que estão no pecado mesmo. Estão no adultério, sobe no altar para pregar e prega. E Deus salva. Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra. Tem levita louvando e está na fornicação. E Deus cura por meio do louvor. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvor. Você tem que entender que Deus ele zela pela sua palavra, independente de qualquer coisa. Deus zela pela sua palavra. O que é que adianta você ganhar o mundo todo para Cristo e perder a sua alma? Pense nisso, analise. Tem pessoas subindo no altar para pregar e para louvar, se prostituindo. E Deus está salvando e Deus está curando por meio do louvor, por meio da pregação. Mas eles mesmos estão indo para o inferno. Agora, vamos entrar aqui em outro quesito. Jesus vai dizer na palavra o seguinte, porque esse texto aqui é um texto bem complicado se a pessoa não tiver o discernimento do Espírito, né? Eu vejo muitas pessoas falando nesse texto e tem que ter sabedoria para comentar sobre esse texto, né? Certo que a sabedoria não é nossa, é de Deus, a glória é do Senhor. Então, tem que ter sabedoria, porque esse texto você pode trazer ele de várias formas, dentro dele, dentro do texto, certo? Lá são 3 versículos, se eu não me engano, 21, 22 e 23. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21, 22 e 23, se eu não me engano. Então, é um texto que o Espírito Santo, ele vai lhe trazer, ele vai dar várias revelações dentro da palavra. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que não tem como expulsar um demônio com outro demônio. Jesus vai dizer que não tem como um demônio expulsar outro demônio. Se a gente expulsa, é pelo poder do nome de Jesus. Então, se eu expulsar um demônio, é pelo poder do nome de Jesus. Então, se o demônio sair da pessoa, na hora da oração, quem está expulsando é Jesus por meio de mim. Ou seja, eu estou orando e pelo poder do nome de Jesus, aquele que habita dentro de mim, está expulsando o mal que está lá. Não tem como uma carta de demônio expulsar outra. Entendeu? Então, o próprio Jesus fala. Vamos lá. Mas, vejam só. Deus, ele sonda o coração do homem. Tem pessoas que estão em pecado, por conta que não vigiou. A carne é fraca. Jesus mesmo fala na sua palavra: vigiai
e orai. Porque em verdade eu vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? A pessoa é uma pessoa de Deus, é uma mulher, um homem de Deus, mas de repente não vigiou e ali, né, caiu no adultério ou caiu na fornicação porque é solteiro e antes do casamento foi lá e fornicou. Muitas das vezes se prostituiu, por exemplo. Se deitou com uma mulher, se deitou com um homem que não é o dele, que não é o varão dela e que não é a varoa dele. Então eles entenderam que não é um para o outro, mas já pecaram. Só que uma coisa é quando você peca, sem você premeditar, sem você querer. Na mesma hora ali você vai chorar, você vai pedir perdão, como Pedro. Né? Pedro, quando negou Jesus, quando ele caiu em si, que tinha negado o mestre, ele foi chorar, tanto que a Bíblia vai narrar ali, que Pedro se converte verdadeiramente, ele tem um encontro com Jesus verdadeiramente naquele momento. Porque foi um choro verdadeiro, foi lágrimas verdadeiras, como o rei Ezequias. Quando Deus envia o profeta Isaías lá para repreender ele, né? O profeta Isaías chega lá e diz: olha, põe a tua casa em ordem, porque assim diz a palavra do Senhor, que tu vai adoecer e certamente morrerás. Mas quando ele vira a cara para a parede, em sinal de humilhação, ele era um rei, mas ele sabia que ele só tinha se tornado rei, ele só era aquela pessoa que ele era, por conta do Senhor, por conta de Deus. Então ele se humilhou, virou a cara para a parede e começa a orar e a chorar. E antes que o profeta Isaías saia do palácio, a palavra do Senhor vem novamente ao profeta Isaías e manda ele voltar para trás e dizer para Ezequias que Deus ouviu o choro e a sua oração. E ele não vai morrer mais porque Deus curou. Ou seja, quando a gente se arrepende na hora ali, verdadeiramente, quando vem aquela repreensão do Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo, ele ministra na gente, né? E Deus também usa as pessoas para nos repreender, seja em profecia ou a maior profecia, a palavra, dentro da palavra. O que é que vai acontecer? A pessoa vai se arrepender na hora. A pessoa que conhece a palavra não precisa nem ninguém chegar para repreender. Na hora que peca, na mesma hora o Espírito Santo se entristece. A pessoa ela sabe que pecou, sabe que errou, sabe que fez a vontade da carne, não a de Deus. Na mesma hora faz que nem Pedro, faz que nem o rei Ezequias, vai chorar. Vai chorar, vai pedir perdão. E ali Deus perdoa. Na hora. Só que, muitas das vezes, vai vir um escândalo, né? Porque do jeito que a mídia está hoje, do jeito que o mundo está hoje, pode surgir algum escândalo, pode escandalizar, mas você procurou isso. Então, Deus perdoou para a sua salvação, mas toda toda ação tem uma reação. O pecado tem consequência. Agora vai vir pedrada, né? Vai vir pedrada. Você vai ser escandalizado. Por quê? Porque você deu lugar para o pecado. Então, Deus perdoou, mas agora vai vir a consequência do pecado. Porque toda ação tem uma reação, como já foi dito. Aí, você vai subir no altar, Deus vai lhe usar para pregar, você vai pregar, a pessoa vai ser salva, você vai expulsar demônio, você vai orar de Jesus, vai curar, e as pessoas vão ficar: oxê, como é que fulano adulterou, como é que fulano se prostituiu, fulano caiu na fornicação, e já está no altar, já está operando milagres. Tem pessoas que vão dizer: não, ali é o diabo, ali é o engano, ali é o espírito de Satanás. Mas não é Deus. Porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Mas existem casos e acasos. E para a gente ter o discernimento que aquela pessoa está com o Espírito de Deus, que Deus está operando por meio daquela pessoa, nós temos que também estar se separando. Nós temos que ter o dom do discernimento. Ou seja,
Por que é que muitos começam a apontar, a julgar, a predejar? Por quê? Porque eles não têm uma vida no altar. Eles não têm uma vida de santidade. Então eles não têm o discernimento de se é Deus que está usando ou se é o diabo. Mas homens e mulheres de Deus que servem a Deus em verdade, em espírito, na hora que bota o olho, testifica que é Deus. Tem pessoas que começam logo a chorar. Por quê? Porque é o Espírito Santo mostrando que é Ele que está ali. É Ele que está ali. Deus dá o discernimento. É tanto que a Bíblia diz que Deus não deixa nenhum pequenino confundido. Mas pequenino é que obedece. Então, existe caso e acaso. Deus olha para o coração. Só que já tem pessoas que, agora já é outro quesito, dentro do mesmo texto. Já tem pessoas que, olha, elas começam a se afastar de Deus. Aí elas buscavam Deus em verdade e em espírito. Pessoas fervorosas. Deus deu o dom para fazer a sua obra, porque o dom não é da gente, é de Deus. Deu o dom de ministrar a palavra. Deu o dom de expulsar demônio. Deu o dom de falar em línguas estranhas. Deu o dom de interpretar línguas estranhas. Deu o dom de curar, né? Deu o dom da profecia. Aí de repentemente essa pessoa começa a esfriar, começa a se afastar, começa a se corromper. Ou cai no adultério, cai na fornicação, começa a se prostituir. Seja homem ou mulher, vice-versa. Pregador ou levita. E tem deles que perdem o temor. O que é perder o temor? Quando você tem um temor de Deus, você auto se disciplina. Entendeu? Por mais que você seja um pregador que prega o evangelho genuíno mesmo, que é esse evangelho que a gente tem que pregar, o evangelho genuíno, o evangelho de Jesus, né? A mensagem da cruz. É esse evangelho que a gente tem que pregar. Mas, quando a gente somos verdadeiramente cristãos, que tem um temor de Deus, quando a gente peca, a gente auto se disciplina. Caiu no adultério, caiu na fornicação, foi para a prostituição. Pronto. A pessoa mesmo auto se disciplina. Não precisa ninguém chegar para o pastor e dizer, pastor, fulano está em pecado. Ou não precisa nem Deus revelar para o pastor. Não. Deus já conhece o teu coração. Deus sabe que tu é crente. É porque todo mundo é falho. E por conta que você não vigiou, você foi lá e pã, né? Deu lugar para a carne. Mas Deus já te conhece. Deus já sabe. Então você auto se disciplina. Na meia da hora você clama a Deus, chora, pede perdão, que nem Pedro. Vai lá onde está a liderança e confessa. Pastor, aconteceu isso. Eu adulterei, eu forniquei, eu me prostituí. Você auto se disciplina. Pastor, estou aqui para ser disciplinado, conforme o Senhor ordenar. Eu não vigiei e aconteceu. E vou tirar esse tempo da disciplina para descer, para buscar o Senhor, para que Ele venha me libertar, para que Ele venha me mostrar onde foi que eu errei. Porque se eu cair aqui é porque eu já estava caído lá atrás. Aqui foi só a consequência de uma queda lá atrás. Tem isso também, viu? Então eu vou orar a Deus para ver aonde foi que eu falhei lá atrás, que causou esse adultério bem aqui, que causou essa fornicação, que causou essa prostituição bem aqui. Aí o pastor, Deus vai usar o pastor para lhe disciplinar, você vai para a disciplina, vai suportar como ovelha obediente e vai voltar para o altar novamente. Isso é pessoas que têm o temor de Deus. Isso é pessoas que servem a Deus. Nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos falhos. Certo, que não justifica. Não estou dizendo aqui para você pecar, longe de mim. Eu estou dizendo que acontece, porque nós somos falhos. O certo nós temos que vigiar. Vigiar. Pecadores nós somos, nós pecamos todo dia em palavras e em pensamento. Nós não podemos pecar na prática. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente peca na prática, que o crente verdadeiro, o homem de Deus e mulher de Deus, quando peca na prática, ele auto se disciplina. É isso que eu estou trazendo para os irmãos. Entendeu? Então, já tem outros que não, eles não têm mais temor. Eles têm um dom de expulsar demônio, têm um dom de curar, o dom de pregar a palavra. Deus deu a eles o dom, porque eles buscavam a Deus em verdade e espírito. Deus já sabia que ia acontecer mais adiante. Mas Deus é fiel, meu irmão. Mesmo nós sendo infiel, Deus continua sendo fiel. E Ele é fiel para sempre. Deus já sabia que mais na frente você ia se desmantelar.
você entender melhor, que você ia se afastar, que você ia se contaminar, que você ia perder o temor de Deus. Mas pela sua dedicação, pela sua perseverança, né? Pela misericórdia do Senhor, Ele foi lá e lhe concedeu os dons do Espírito. E você passa um tempo fazendo verdadeiramente a obra de Deus como Deus quer que você faça. Servindo a Ele como Ele quer que você sirva. Só que não vigiou, pecou, se arrependeu? Não. É Judas Iscariote, é remorso. Continua na prática do pecado, aí vai se esfriando, vai se afastando, aí perde o temor. O que é perder o temor? Não confessa, sobe no altar em adultério, sobe no altar na prostituição, na fornicação. E Deus está salvando, e Deus está curando. E Deus está dando a oportunidade de você se arrepender. Só que vai chegar um ponto que quando Deus vê que você perdeu totalmente o temor dele, pode ter certeza que quem vai lhe usar não é mais Deus, não. O Espírito Santo, ele sai. Ele não habita em templo impuro. Você pode ter certeza disso. O Espírito Santo, ele sai na hora. Quando você cai num ato de adultério, quando você cai numa prostituição, numa fornicação, o Espírito Santo, quando ele sabe que você não tem um temor, que é dali para pior, ele sai. Ele vai continuar tentando lhe convencer. Só que quanto mais você vai rejeitando a voz dele, mais a voz dele vai se enfraquecendo. Porque você é que está se afastando dele. E aquela luz, ela vai parando de resplandecer. E Deus ainda está lhe usando. Você ministra, Deus salva, você está orando, Deus está curando, porque Deus lhe deu o dom. Certo? Agora, expulsar demônio, nananina não. Você não vai expulsar demônio, não. Por quê? Porque não tem como uma pessoa no adultério expulsar um demônio de outra pessoa. Principalmente uma pessoa que não tem o temor, que perdeu o temor, que pecou, não confessou. O pecado está em oculto, não tem como, não tem condições. O negócio é sério. O próprio Jesus falou, não tem como. Você pode orar e a pessoa pode ser curada. Porque tem o dom de expulsar e o dom de curar. Entendeu? Então você tem o dom de cura e o dom de expulsar demônio. Se você for para expulsar demônio, você se manifesta. Porque como é que você vai expulsar um demônio se aquele mesmo demônio está na sua vida? Você está no adultério, se você fornicou, você se prostituiu. E a questão não é essa. A questão é porque você não tem mais o temor. Você está com pecado em oculto. Você está subindo o altar com pecado em oculto. Se você não tivesse com pecado em oculto, se você tivesse auto-se disciplinado, corrido para confessar primeiramente para Deus, pedir perdão para Deus, que nem Pedro fez, chorado, e corrido para o seu pastor pedir, confessar, pode ter certeza que mesmo você disciplinado, se uma pessoa se manifestar, você pode orar que o demônio sai na hora. Porque você está debaixo da obediência. Você pecou, mas a Bíblia diz que aquele que confessa as suas iniquidades e as deixa, alcança a misericórdia de Deus. Você pecou, mas você pediu perdão, Deus perdoou. Você confessou o pecado, está disciplinado. A consequência vai vir do ato? Vai. Mas isso não quer dizer que Deus vai deixar de lhe usar, não. Porque você já está reto diante dele, o altar já está consertado. Você vai passar só pela disciplina agora. Então tem esse casos e acaso. Deus vai pela nossa... pela nossa honestidade, pelo nosso caráter. Deus vai pelo a nossa obediência, o nosso temor a Ele. A pessoa se manifesta lá. Aí tem pessoas que às vezes vê você tá disciplinado, tem pessoas na igreja que não tá, não tem um dom, né? Às vezes tem um dom, mas tá em oculto, com pecado em oculto. Você tá sendo apedrejado por toda a igreja e a pessoa lá sendo aplaudida e venerada e o pecado dele está fedendo diante de Deus e o seu aroma está chegando com um cheiro suave e agradável diante do nariz de Deus, diante da nariz de Deus. Está vendo aí a diferença? Então nós temos que nós temos que buscar a Deus para nós adquirir conhecimento. Nós temos que pedir a Deus sabedoria e discernimento para nós poder julgar todo esse tipo de causa, para nós poder observar essas questões.
Entendeu? Porque nós estamos aqui como testemunho de Jesus. E nós podemos julgar segundo a reta justiça, que é a palavra. A Bíblia manda julgar. Mas não julgueis pela aparência, mas julgueis segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus. Então, olha, aí tem pessoas ali que está aplaudindo ali aquele outro, mas está com pecado em oculto, está fedendo diante de Deus. Você confessou, está debaixo da disciplina, a igreja está lhe apredejando, mas o seu cheiro está chegando com um cheiro suave e agradável às narinas de Deus, porque você confessou, e quem confessa é perdoado. Quem confessa e deixa é perdoado. Aí a pessoa lá não vai expulsar não, vai correr, porque sabe que tem pecado em oculto. Aí você chega no meio da multidão ali: pastor, eu posso? Pode, meu filho, vai, ore, vai lá. Você não está no altar, você está disciplinado, né? Pastor, eu posso? Vá, ore. Porque Deus faz isso, para mostrar que Ele é Deus, quem manda é Ele. Até para que você venha buscar em oração o que é que está acontecendo. Para que, através de você descer, Deus possa se revelar também para você, lhe dando sabedoria, lhe dando conhecimento, lhe dando discernimento, para saber julgar as causas, para saber ter o discernimento do que vem de Deus e o que não vem. Aí a pessoa vai lá, ora e expulsa o demônio, a igreja fica...